Olá, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre funções de várias variáveis, especificamente sobre funções de duas variáveis, e a definição é que uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais x, y de um conjunto D um único valor real denotado por f de x, y. O conjunto D é o domínio da função e a sua imagem é o conjunto de valores possíveis de f, ou seja, o conjunto formado pelo f de xy, tal que o par ordenado pertence ao domínio. Frequentemente, a gente denota esse f de xy por z. Então, a gente faz z igual a f de xy. Tem um paralelo que a gente pode fazer com funções de uma variável, é que a gente sempre chamava y igual a f de x. No caso aqui, a gente vai usar o y e o x como variáveis independentes, então a gente vai fazer z igual a esse f de xy. É, bom, então esses x e y são as variáveis independentes e o z é a variável dependente. Uma função de duas variáveis é simplesmente aquela cujo domínio é um subconjunto do R2, do plano xy, inclusive, e cuja imagem é o subconjunto de R, que no caso nosso aqui seria o z. No plano cartesiano, trabalhando com funções de uma variável, a gente tinha o eixo x horizontal e o y vertical. Agora a gente vai ter o plano xy para a gente tomar o nosso domínio e a reta vertical z será o nosso contradomínio, ou seja, a imagem vai estar nesse z. Aqui um exemplo. Para cada uma das seguintes funções, calcule f de 3, 2 e encontre o domínio. A primeira aqui, uma função f de xy dada por raiz quadrada de x mais y mais 1 sobre x menos 1. No caso, o f do 3, 2 é bem simples. É só substituir o x pelo 3 e o y aqui por 2. Então, a gente vai ter, já que era raiz quadrada de x mais y mais 1 sobre x menos 1. O x é 3 e o y é 2. Então, fica 3 mais 2 mais 1, né, raiz quadrada disso, sobre, aqui era x menos 1, então 3 menos 1. Logo, resulta em raiz de 6 sobre 2. Bom, para a gente analisar o domínio da função, seria basicamente verificar o que não pode acontecer. Então, a gente tem um denominador, que é o x menos 1. Esse denominador não pode ser zero, logo a gente deve ter x diferente de 1, pois 1 menos 1 dá zero. E aqui no numerador, a gente tem uma raiz quadrada. Nessa raiz quadrada, o radicando ele não pode ser negativo. Então, devemos ter x mais y mais 1 maior ou igual a zero. Bom, então a gente deve ter necessariamente que o x não seja 1, então x diferente de 1. No gráfico, eu vou pegar a reta x igual a 1, que é uma reta vertical que passa no x igual a 1, mas vou colocá-la de forma pontilhada para indicar que o x não pode ser 1. E já para o x mais y mais 1 maior que ou igual a zero, eu tenho o seguinte, posso dizer que o y é maior ou igual a menos x menos 1, e tomando como referência a reta dada por y igual a menos x menos 1, ela é essa aqui, ela passa aqui no menos 1 e aqui no menos 1. Então, ela é essa reta aqui, o y igual a menos x menos 1. Aqui está na forma geral, x mais y mais 1 igual a zero. Logo, como eu quero que essa reta ela seja maior ou igual a zero, ou ainda que o y seja maior que o menos x menos 1, o que eu quero, na verdade, é a parte que está acima dessa reta, então, né, daqui para cima. Então, por isso, está toda essa área aqui, toda essa região. Então, o domínio dessa função é essa região toda, que está achurada no gráfico, excluindo-se aqui o x igual a 1 por conta do denominador. Já aqui na letra B, que a função é dada por x vezes ln de y ao quadrado menos x, a gente tem o seguinte, o f de 3, 2 fica 3 ln de, já que é y ao quadrado menos x, então fica 2 ao quadrado menos 3. Isso aqui dentro dá 1, e o ln de 1 é 0. Então, 3 vezes 0, 0. Logo, o f de 3, 2, que foi pedido para calcular no exemplo, é 0. E a gente tem aqui o seguinte,
o ln do y ao quadrado menos x, ele é definido apenas quando o logaritmando aqui é positivo. Ou seja, y ao quadrado menos x é maior que zero. Bom, a gente tem o seguinte, isola aqui um dos dois, isola o y ou isola o x, a gente vai ter que x é menor que y ao quadrado. Bom, a visualização disso, a gente viu um pouquinho sobre parábola, né? A gente vai ter aqui na reta x igual a y ao quadrado, é dado por uma parábola. No caso, a concavidade dela é voltada para a direita, né? Então, seria a partir aqui da origem para cá e para cá. Só que como eu quero que o x seja menor que o y ao quadrado, o que eu vou pintar é o que está à esquerda dessa parábola. Então, essa região de cá. E outro detalhe é que não é menor ou igual. Então, como é só menor, o x é menor do que o y ao quadrado, eu coloco pontilhado aqui no limite. Então, a gente tem um exemplo aqui de intervalo aberto. Outro exemplo. Determine o domínio e a imagem de g de xy, que é dado por raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, eu quero o domínio é verificar basicamente o que pode e o que não pode acontecer em um radicando, né? Então, a gente sabe que um radicando, ainda mais aqui, que a gente tem um índice par, que é 2, ele não pode ser negativo. Então, meu domínio vai ser dado pelos pares xy, tal que o meu radicando não seja negativo. Então, maior ou igual a zero, maior que ou igual a zero. Bom, fazendo a análise geométrica dessa expressão, isso aqui, na verdade, representa para a gente um círculo, né? Um disco aí, de raio 3. Então, quando eu tenho a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, isso aqui é uma circunferência centrada na origem, no 0, 0, e cujo raio mede 3. Como eu quero a região menor que ou igual a 9, então eu quero essa circunferência e a região interna a ela. Então, no caso, é isso aqui. Esse é o domínio dessa função. Agora, e o conjunto imagem? Bom, a imagem são os possíveis resultados desse g de x, desse g de xy, né? Então, quais os possíveis valores que podem ser obtidos a partir dessa raiz? Bom, veja bem, o menor valor, no caso, o maior valor possível que a gente vai ter aqui é quando o x e o y são zero. Pois, quando são menores ou maiores que zero, eu vou ter um número positivo menos eles, né? Então, a gente tem apenas que analisar qual o maior possível valor dessa raiz e qual o menor valor possível. O menor é tranquilo, que nesse caso aqui é zero. Agora, o maior valor possível ele vai acontecer quando o x e o y forem zero, que a gente vai ter apenas raiz de 9. E essa raiz quadrada de 9 é 3. Então, a imagem de z, a imagem da g de x, vão ser os elementos z, tal que z é igual, né, ao meu g de xy. E detalhe que esse valor, essa raiz quadrada, ela vai assumir sempre um valor, o valor máximo dela é 3, então ela é sempre menor ou igual a 3. Logo, a imagem ela é dada pelo conjunto, pelo intervalo numérico aí, de 0 a 3. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos. Se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z em R3, tal que z é igual ao f de xy, e que o par xy pertence ao domínio da função. Aqui um exemplo, esboce o gráfico da função 6f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Bom, esse gráfico, o que eu vou fazer? Só lembrar lá de função de uma variável, eu tinha um f de x, chamava aquele f de x de y. Aqui, esse f de xy eu vou chamar de z. Então, z igual a 6 menos 3x menos 2y, ou ainda, né, reescrevendo isso de outra forma, 3x mais 2y mais z igual a 6. Isso aqui é um tipo de equação de plano. As equações da forma ax
mais BY mais CZ igual a D são exemplos de equações de plano. E um detalhe que isso aqui ainda é um tipo, um modelo aí, de função linear, né? Pois todos os termos, eles são lineares, o x, o y, o z. Observe que não aparece um x ao quadrado, ou raiz de x, ou x no denominador, nem nada do tipo, né? Bom, para fazer a representação desse plano, o que a gente vai fazer é buscar os pontos em que esse plano corta os eixos. Então, por exemplo, onde que ele corta o eixo x? Ele corta o eixo x nos pontos onde o y e o z forem zero. Então, substituindo o y e o z aqui por zero, a gente vai ter isso aqui zero, 3x igual a 6, logo x igual a 2. E aí eu faço de forma análoga para os outros pares de eixos. Então, a primeira aqui foi para y igual a z igual a 0, para obter o x. Depois eu faço o x e o z sendo 0 para obter o y. E, por fim, o x e o y sendo 0 para obter o z. Com isso, eu tenho os pontos indicados onde o plano corta os eixos, cada um dos três eixos. Então, o x é no 2, o y no 3 e o z no 6. Agora a gente vai ver no GeoGebra como é essa representação gráfica. Então, veja bem, é esse plano dado por 3x mais 2y mais z igual a 6. Está representado aí de vermelho. E mostra onde ele corta cada um dos três eixos. Então, aqui, apesar de que a visualização numérica não está muito legal, aqui é o ponto A de 0, 3, 0, que é o eixo y. O ponto B corta o x no 2, 0, 0. E o ponto C está lá em cima, vou tentar descer um pouquinho. O ponto C no 0, 0, 6, que é o eixo Z. Então, a ordem aqui é sempre x, y e z. Bom, agora mais um exemplo, a gente vai ver como esboçar o gráfico da função g de xy igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Nesse caso, substituindo a notação aqui, o g de xy por z, eu tenho que z igual a essa raiz, elevando os dois membros ao quadrado e deixando todas as variáveis em um lado só da igualdade, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Isso aqui é um tipo de equação também que vai ser bem comum aí no nosso curso, uma equação de esfera, cujo centro é na origem 0, 0, 0, e o raio é 3. Então, a equação da forma x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado é um tipo de equação de esfera. Bom, um detalhe aqui é que esse z da gente ele é obtido apenas nos seus valores positivos, né? Positivos ou zero. Então, a gente não tem uma expressão na forma de função que determina essa esfera. O que eu tenho é uma semi-esfera, só a metade superior, né? Então, só onde o z é positivo, porque o z é dado por essa raiz. Aqui tem a visualização dela. Ela corta os eixos onde, assim, eu observo que colocando duas variáveis igual a zero e obtendo o valor numérico da terceira, fazendo isso com cada par, eu obtenho onde essa esfera, essa semi-esfera, ela corta cada um dos eixos. Por exemplo, fazendo o x e o y serem zero, eu obtenho z ao quadrado igual a 9, então z vai ser mais ou menos 3. Mas como a gente definiu que o z ele não pode ser negativo, então para o z, a gente vai pegar apenas o mais 3, pois o z veio dessa raiz quadrada aqui, que a gente toma apenas o valor positivo dela. Agora, já para o x e para o y, aí sim eu tomo os valores positivos e negativos, pois eles não são dados pela raiz quadrada de alguma coisa, né? Então, eles podem ser resolvidos de forma normal. Aqui eu vou mostrar no GeoGebra como é a função, como é esse gráfico. Então, eu tenho aqui... Posso fechar. Então, seria isso aqui, né? Z igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu marquei os pontos
onde essa semicircunferência, essa semisfera, corta cada um dos eixos. Então, tem aqui o A no eixo X, o C também no eixo X, que é o eixo vermelho. Então, temos aqui o A e o C, esse e esse. Temos aqui no Y o B e o D. Então, está aqui o B e aqui o D. E no Z, o 3 aqui em cima, o ponto E. Bom, agora falar um pouquinho sobre curvas de nível. É um tipo de visualização gráfica que permite a gente ver e entender o comportamento de funções, muito utilizado na cartografia. Então, as curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas com a equação f de xy igual a uma constante k. Então, aqui tem um exemplo. A gente tem uma curva aqui, uma função, né, determina essa curva, esse gráfico, e eu observo o seguinte: em cada região aqui eu consigo, né, na parte externa, eu tenho um conjunto de pontos que possuem uma mesma imagem. Aqui para frente eu tenho outro conjunto de pontos que possui outra imagem. No caso, dá para a gente perceber que o valor da variável z está aumentando na medida que eu vou deslocando para o centro dessa figura, né? Então, aqui eu tenho para esse conjunto de pontos outra imagem e assim por diante. Observando que aqui bem próximo do centro, eu tenho valores, né, ainda maiores desse z. O que as curvas de nível fazem é me passar a região do gráfico em que aquele conjunto de pontos possuem a mesma imagem, o mesmo valor da constante k. Então, veja que para esse círculo aqui externo, o valor de k da função aqui é 20. Então, para essa região aqui, o valor aqui no gráfico é 20. E a gente vai verificando essas curvas. Então, veja que essa central aqui do 45, ela é exatamente essa aqui de cima. A gente pode seguir, seguindo o tracejado aqui, eu noto que nessa região correspondente do gráfico, o valor da variável z ali, da função, né, no caso, é o que está mostrando aqui na curva de nível, que nesse caso, 45. Então, eu percebo que, como na região do centro é 20, 25, à medida que vai deslocando para o centro, esses valores de k estão aumentando, logo, a gente percebe que há o crescimento, né, nessa região central da curva. Bom, uma curva de nível f de xy igual a k é o conjunto de todos os pontos do domínio de f, nos quais o valor de f é esse k. Em outras palavras, ele mostra onde o gráfico tem a altura k. Então, foi o que a gente acabou de ver aqui graficamente. Outro exemplo. Um mapa de contorno para uma função f é mostrado na figura a seguir. Use-o para estimar os valores de f de 1, 3 e o f de 4, 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar no gráfico esse ponto 1, 3. Então, lembrando que é o x primeiro e y depois. Então, 1, 3, x1, y3 vai estar aqui. E aí, a gente vai estimar o valor numérico desse f de 1, 3. Bom, primeiro, eu tenho que observar a região onde esse f de 1, 3 está. Esse ponto aqui. Ele está entre a linha aqui correspondente ao 70 e a linha correspondente ao 80. Então, como ele está mais próximo do 70, um pouco até antes da metade que do 80, a gente estima o valor para ele, nesse caso, 73, mas é uma estimativa, não é um valor preciso. Outro exemplo aqui, o f de 4, 5. Então, x4, o y5, busco o ponto correspondente, que está aqui. E com isso eu tento estimar o valor do f daquele ponto. Bom, ele está entre a linha 50 e próximo dessa outra aqui, que tem o valor 60. Como ele está mais próximo da linha dos 60 do que da dos 50,
e um pouco ali próximo do meio, a gente estima um valor para esse ponto. Então, 56. Bom, aqui um exemplo sobre curvas de nível. Esboce as curvas de nível para a função g de xy igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado para k igual a 0, 1, 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa função, vou colocar igual a k, vou tentar desenvolver um pouco, né, para a notação matemática ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, elevando os dois membros ao quadrado e deixando o x e o y em um membro apenas, então a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 menos k ao quadrado. Então, isso aí é um tipo de equação de circunferência. A circunferência é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Como o número que apareceu aqui no segundo membro, que é correspondente ao raio ao quadrado, foi o 9 menos k ao quadrado, logo a gente tem uma circunferência de raio igual a 9 menos k ao quadrado, raiz quadrada de 9 menos k ao quadrado. Desculpa. E o centro dela é no 0, 0. Daí é só tomar valores para k e obter os raios. Então, por exemplo, para k igual a 0, a gente vai ter uma circunferência de raio 3. Né? Então, para k igual a 0, eu tenho a circunferência de raio 3. Para k igual a 1. Para k igual a 1, eu vou ter uma circunferência de raio raiz de 8. Eu posso vir direto para cá, talvez fique mais fácil. 9 menos 1 aí, né? Raiz de 8. Então, raiz de 8 está bem próximo aqui do 3. Então, seria esse ponto aqui, raiz de 8. Para k igual a 1. Para k igual a 2, eu vou ter ali raiz quadrada de 9 menos 2 ao quadrado. Então, raiz de 5. Então, para k igual a 2, aqui, raiz de 5. E, por fim, para k igual a 3. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9, 0. Então, para k igual a 3, eu tenho esse ponto aqui na origem. O que isso aqui significa na prática? E a gente pode voltar na figura. Para k igual a 3, veja que eu tenho essa circunferência máxima aqui, né, de raio 3. Desculpa. Para k igual a 0, eu tenho a circunferência de raio 3. O que significa? Que na altura 0, é a circunferência de raio 3. Então, na altura 0 é exatamente em cima do plano XY. Ou seja, para z, tentar melhorar a visualização, para z igual a 0, que é exatamente em cima do plano XY, a gente tem a circunferência de raio 3. Para z igual a 1, então, tomando a altura aqui de uma unidade, um plano que corta... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse plano aqui. Ficou maiúsculo, não era maiúsculo, não. Aqui. Acho que vai ajudar. Na altura z igual a 1, esse plano cortando a nossa esfera, nossa semisfera, forma uma circunferência de raio raiz de 8. Agora, para k igual a 2, então eu venho aqui na altura z igual a 2, passo outro plano, deixa eu excluir esconder o primeiro aqui. Então, na altura z igual a 2, a gente tem aqui essa curva de nível, que é uma circunferência de raio raiz de 5. E para z igual a 3, deixa eu tirar outro. Veja que a interseção da nossa semisfera com aquele plano é apenas o ponto E. Então, por isso ficou só esse ponto aqui no meio. Aqui são as referências, né, os dois livros que a gente está usando, do Thomas e do Stuart. E, pessoal, boa aula e até amanhã. Abraços.